Capítulo 1263. Após uma breve pausa, uma luz branco-prateada brilhante continuou a se estender na frente deles, abafando completamente as duas barreiras invisíveis que protegiam Colin e Iliad, Derek Berg e Lovia. A barreira que bloqueava o relâmpago prateado começou a tremer violentamente. Uma rachadura que lembrava galhos de árvores apareceu. Quanto tempo a barreira poderia durar na tempestade de raios permaneceu uma incógnita. Neste momento, atrás do anjo negro Sazriel, havia uma área que não estava coberta pela tempestade de raios. A figura de Klein, com seu sobretudo preto e meia cartola de seda, apareceu. Ele era como uma máquina precisa e fria. Sem qualquer hesitação, apontou o cajado das estrelas para o lado do espírito maligno especial, delineando rapidamente todos os tipos de informações relacionadas aos poderes de Beyonder em sua mente. Ele já havia realizado testes anteriormente, ele não podia vagar muito longe com o cajado das estrelas dentro da corte do Rei Gigante, então ele só poderia usar teleporte em um pequeno perímetro. Portanto, desistiu da ideia de enviar diretamente o anjo negro Sazriel para fora da corte do Rei Gigante e aproveitou a oportunidade para pegar a primeira ardósia da blasfêmia e sair abrindo a porta. À medida que as várias joias do cajado das estrelas se iluminavam, os olhos de Sazriel, que ardiam com chamas negras, fecharam-se de repente. Ele foi arrastado à força para um sonho por Klein. Este era um poder Beyonder pertencente à sequência 7 do Caminho da Meia-Noite, mas aquele que Klein replicou pertencia à versão que a matrona do Claustro da Noite Eterna, a serva da ocultação ariana, havia usado, o poder Beyonder de puxar alguém para um sonho no nível de anjo. No nebuloso mundo dos sonhos, Anjo Negro Sazriel usava um manto preto com símbolos complicados bordados com fios prateados e adornados com acessórios. Ele apareceu em uma charneca desolada. Seus olhos permaneceram afiados, ao contrário dos olhos opacos e sem vida da maioria dos Beyonders quando estavam em sonhos. O caminho do espectador também pertencia ao caminho do Mar do Caos. E sua sequência 5 e sequência 3 eram Caminhante dos Sonhos e Tesselaô dos Sonhos respectivamente. Momentos depois, as pupilas de Sazriel ficaram douradas e verticais. Sua figura gigante desapareceu quando uma camada de sombras anormalmente espessas apareceu na frente dele. Esta sombra bloqueou completamente Sazriel, tornando possível distinguir vagamente um par de olhos escondidos atrás da cortina. Num piscar de olhos, as cortinas se abriram, revelando uma cor indescritível, como um mar que parecia conter todos os segredos. Estrondo. Quando Klein, o mágico do sonho, viu essa cena, sua mente explodiu em pensamentos antes que ele pudesse analisar os detalhes. Era como se seu cérebro fosse uma panela fervendo de mingau de trigo. Os cantos de sua boca se curvaram instintivamente e a maior parte de sua persona virtual se desintegrou. Ele quase soltou um grito trágico quando larvas transparentes sob sua bochecha esquerda começaram a aparecer uma por uma. As gavinhas de carne em seu rosto direito ficaram cada vez mais óbvias, tornando-se cada vez mais finas, aproximando-se dos vermes espirituais. O sonho induzido à força se desintegrou e a consciência do anjo negro Sazriel retornou ao mundo real. No entanto, naquele momento, quando o espírito maligno especial caiu em um sono profundo, o mar de relâmpagos desapareceu. Os 3 semideuses da Cidade de Prata contra-atacaram ao mesmo tempo. Colin Iliad endireitou seu corpo e atacou com a espada do amanhecer em sua mão direita, fazendo com que a luz branco-prateada teleportasse para o corpo de Sazriel. Enquanto Lovia resistia às restrições do manto das sombras, ela fez com que o espírito maligno do Cavaleiro Prateado que ela pastou balançasse sua espada para cima, trazendo consigo uma tempestade terrível formada por bolhas de luz.
Derek condensou uma deslumbrante lança sem sombra branca, empurrando-a contra o anjo negro enquanto deixava sons crepitantes em seu rastro. Neste momento, a figura de Sazriel emitiu luz pura e infinita, como se ele tivesse subitamente se tornado um sol que desceu à realidade. Sob a iluminação do sol, a lança sem sombra derreteu. O furacão de luz se acalmou e o raio prateado diminuiu. Tudo o que este último poderia fazer era danificar a aura do alvo e não causar nenhum dano ao seu corpo. A cena da descida de uma verdadeira divindade chocou Lovia e Derek. Eles não puderam deixar de inclinar a cabeça em adoração. Quanto ao espírito maligno do Cavaleiro Prateado, ele rapidamente derreteu sob a luz do sol e evaporou completamente. De repente, os olhos de Sazriel se fecharam novamente. Pelas suas costas, com os vermes espirituais desaparecendo constantemente no corpo de Klein, ele teimosamente suportou o calor escaldante do sol e apontou o cajado das estrelas para o espírito maligno, a personificação do Rei dos Anjos. O poder Beyonder que ele replicou mais uma vez puxou com força o anjo negro Sazriel para um sonho. No entanto, ao contrário de antes, no momento em que Klein entrou no sonho, ele imediatamente liberou a aura do castelo de Sefira, transformando seu corpo na estranha porta de luz que estava contaminada com algumas cores preto-azuladas. A porta de luz era composta por inúmeras camadas de luz esférica ilusória. Cada luz esférica era, no fundo, um aglomerado transparente e translúcido de vermes retorcidos. Assim como ele, Anjo Negro Sazriel revelou as características do Mar do Caos. Primeiro, ele se transformou em uma cortina espessa e sinistra, depois abriu a cortina, permitindo que o mar que continha todas as cores e algo que a linguagem humana não conseguia descrever aparecesse no sonho. Silenciosamente, Sazriel e Klein abriram os olhos ao mesmo tempo e ergueram ligeiramente os corpos um sobre o outro. Um deles estava coberto por uma leve sombra, enquanto a expressão do outro era distorcida e feroz. Muitos vermes espirituais rastejaram pela superfície de seu corpo. A persona virtual de Klein foi completamente destruída. Aproveitando esta oportunidade enquanto Sazriel era afetado, Lovia, que tinha o manto da sombra sobre ela, piscou seus olhos cinza claros. Ela usou a carne contorcida de 2 metros de altura para se esticar. Aquelas pernas sem pele, que fluíam com um líquido vermelho brilhante, pisaram no chão ao mesmo tempo. Com a ajuda dos ventos turbulentos, elas atacaram o anjo negro. Uma expressão de loucura apareceu em seus olhos. Não parecia que demoraria muito para que seu corpo espiritual sofresse corrupção completa, levando-a a perder o controle. Porém, naquele momento, os olhos de Lovia se encheram de mais racionalidade e determinação. Ela sabia o que estava fazendo e conhecia seu estado atual e seu subsequente fim. Em meio aos ventos uivantes, seu corpo em colapso, junto com a capa, pousou no corpo do anjo negro Sazriel. A carne e o sangue contorcidos invadiram enquanto a sombra espessa se expandia rapidamente, unindo as duas figuras. Sem esperar que Lovia falasse, Colin Iliad já havia entendido suas intenções. Ele imediatamente rugiu em voz baixa: ataque! Estrondo! Suas 2 espadas rasgaram o vazio ao mesmo tempo, permitindo que a luz prateada surgisse em Lovia e no anjo negro Sazriel, que estavam envolvidos um com o outro. Ao ouvir as palavras do chefe, Derek mordeu o lábio e abriu os braços até a metade. O palácio que estava envolto nas sombras de repente se iluminou quando enormes bolas de luz cheias de chamas sagradas apareceram do nada. Elas envolveram o anjo negro e Lovia, derretendo-os rapidamente e queimando sua carne. Sol flamejante! Em meio a esse brilho intenso, os olhos cinza claros de Lovia revelaram a dor que ela sentia intensamente.
Sua voz ecoou de maneira etérea. Eu nunca traí a cidade de prata. Antes que ela pudesse terminar a frase, a carne e a capa de sombra que ela usou para envolver o corpo do anjo negro Sazriel incharam. Estrondo. O corpo em colapso de Lovia foi lançado voando antes de ela cair no chão. Sua sombra se rasgou, transformando-se em um véu fino e ilusório que flutuou lentamente. O anjo negro Sazriel se transformou em um mar escuro e pegajoso cheio de uma aura de degeneração. Ele engoliu a luz branco-prateada restante e o sol flamejante, reduzindo-o a nada. Ele imediatamente retornou à sua aparência anterior, um gigante vestido com um lindo manto preto com fios prateados. No entanto, as asas negras nas costas diminuíram significativamente. Ao mesmo tempo, suas pupilas ficaram verticais e douradas. Um vento violento, mas surreal, surgiu ao redor dele e encheu todos os cantos do Palácio das Sombras com todos os tipos de pensamentos. Depravação da mente. A recentemente condensada lança sem sombra de Derek desapareceu. Ele ficou enraizado no chão em estado de choque. Embora Colin Iliad tivesse uma vontade forte, ele sofreu com a loucura, a crueldade e a sede de sangue de uma forma incompleta de criatura mítica. Tudo o que pôde fazer foi desviar um pouco da atenção para resistir à influência e evitar perder o controle. Assim que Klein se acalmou e permitiu que seus vermes espirituais voltassem para seu corpo, ele sofreu um medo intenso provocado pela depravação da mente. Seu corpo convulsionou instantaneamente, impedindo-o de usar o cajado das estrelas. O corpo de Lovia já havia desmoronado e com sua alma quase completamente corrompida, ela estava em pior estado. Ela rolou no chão lutando, deixando para trás um líquido pegajoso cor de sangue. Neste momento, Anjo Negro Sazriel levantou sua mão esquerda. As cores douradas em seus olhos foram substituídas por dois sóis brancos e brilhantes. Raios de chamas sagradas caíram um após o outro, atingindo o corpo de Lovia, destruindo sua alma e purificando sua carne. A aura de Lovia se dissipou rapidamente enquanto seus olhos cinza claros perdiam o brilho. Seu corpo, que havia desmoronado em um pedaço de carne e sangue, se enrolou. Os braços sem pele cobertos por um líquido vermelho brilhante envolveram o grande crânio humano branco leitoso firmemente na frente de seu peito e pressionaram-no sob ela. Sob a ardente luz solar, as chamas sagradas queimaram. Lovia manteve essa postura, não se permitindo mover, nem permitindo que o crânio humano fosse revelado e recebesse qualquer dano. Outra coluna de luz foi emitida. O corpo de Lovia não pôde deixar de queimar, mas ela ainda estava encolhida ali, se contorcendo. Finalmente, esse pedaço de carne distorcida, nojenta e torta parou de se mover e cobriu a superfície do crânio humano. Estava escuro, sem brilho e danificado. Durante o ato de assassinato de Lovia pelo Anjo Negro Sazriel, Klein rapidamente se recuperou dos efeitos da depravação da mente usando suas características únicas e experiência passada. Ele sentiu uma sensação incontrolável de desespero em relação a esta batalha. Eles usaram toda a sua força, mas feriram apenas levemente o espírito maligno. Agora que perderam uma semideusa, a situação que se seguiu provavelmente seria ainda pior. O que devo fazer? Enquanto Klein usava a fome rastejante para mudar sua posição, seus pensamentos correram em busca de possíveis fraquezas. É intrinsecamente um espírito maligno. Um espírito maligno. Assim como sua figura apareceu em outro lugar, de repente ele teve uma ideia. Ele lançou seu olhar para a pedra branco acinzentada no trono preto. Alguns espíritos malignos tinham características de Beyonder, mas a maioria não. A fonte de seus poderes provinha de outros lugares, como o mundo espiritual.
A existência de espíritos malignos precisava de algo em que confiar. Este poderia ser o território onde ele nasceu, ou talvez algo especial. O ponto comum era que os espíritos malignos poderiam usá-los para se conectar ao mundo espiritual ou mesmo ao submundo para obter o poder para manter sua existência. E esse espírito maligno que se originou do anjo negro Sazriel pode até estar misturado com parte da vontade do primordial. De onde vieram seus poderes? Esta era a terra abandonada dos deuses, e a conexão com o mundo espiritual foi selada. Foi quase completamente cortada, tornando os poderes difíceis de serem utilizados de forma eficaz. Klein só poderia teletransportar-se confiando na singularidade de um reino divino ou na forma embrionária do reino divino. Quanto à corte do rei gigante, ela foi claramente incapaz de fornecer os poderes dos caminhos do espectador, do sol, do enforcado, do leitor e do tirano. As características que o anjo negro possuía anteriormente pertenciam claramente ao verdadeiro Criador no momento, tornando-o não presente aqui. Portanto, a resposta para a fonte do poder do espírito maligno era muito simples. Mar do Caos. No Palácio das Sombras, a única coisa diretamente ligada ao Mar do Caos era a ardósia da blasfêmia. Quando Klein olhou para o trono negro como ferro, percebeu que o chefe da Cidade de Prata, Colin Iliad, também havia olhado. Ponto.